O dinheiro fluirá livremente em minha vida quando eu liberar os bloqueios mentais que o impedem. Joseph Murphy. Você já se viu trabalhando duro, se esforçando, e sentiu que no final do mês, o dinheiro simplesmente escorre pelos seus dedos? Já teve a sensação de que, não importa o quanto você se dedique ou planeje, a prosperidade parece sempre um passo à frente, como uma promessa que nunca se realiza? Entenda uma coisa, e entenda agora. Essa luta financeira, essa ansiedade constante sobre o futuro material, essa sensação de nunca ser o suficiente, não é uma falha de mercado, nem falta de oportunidade e, muito menos, falta de esforço. É o sintoma brutal de um bloqueio de prosperidade, um padrão mental silencioso que opera nas sombras do seu subconsciente, sabotando cada chance de avanço financeiro, cada centavo que entra. Esta não é uma metáfora suave, é uma revelação brutal que você precisa confrontar. Por que você tem se permitido viver sob a pressão da escassez? Por que você tem aceitado que a sua realidade financeira seja um reflexo de medo e incerteza, ao invés de um espelho da sua real capacidade de criar riqueza? O verdadeiro problema não está na economia, mas no seu próprio sistema de crenças que foi programado para a escassez. Ele esconde a verdade sobre o seu potencial de prosperidade, disfarçando essa estagnação de realismo ou destino, quando na verdade é uma prisão autoimposta. O que a maioria das pessoas não entende é que a sua mente, programada por crenças e traumas do passado, está ativamente trabalhando contra a sua riqueza. Ela é o seu maior sabotador financeiro, e você só pode libertar-se se forçar a si mesmo a identificar e remover o bloqueio que a mantém inerte. Joseph Murphy, em sua sabedoria atemporal, já nos dizia que o seu subconsciente é a sua fonte de riqueza e a sua fortuna está dentro de você. E se ele está escondendo essa verdade, está te condenando a uma existência abaixo do seu merecimento. A verdade é que você tem sido seu próprio carrasco financeiro, por medo do que aconteceria se você realmente se libertasse para a prosperidade. Mas e se eu te dissesse que essa supressão está te matando por dentro? Que a urgência de libertar sua mente para a riqueza é a sua última chance de viver a vida que você foi feito para viver? A confrontação começa agora. Você está pronto para quebrar a gaiola da escassez? A verdade nua e crua é que seu bloqueio financeiro não é uma força mística ou um obstáculo externo. É um software corrompido rodando em segundo plano no seu subconsciente, minando sua capacidade de gerar riqueza. Esta não é uma falha de caráter sua. É uma programação neural inserida por eventos passados que moldaram sua percepção sobre dinheiro. Imagine que sua mente foi inundada por códigos de experiências financeiras marcantes. Talvez a crença de que dinheiro é sujo, um trauma de perda ou falência na família que te ensinou a temer o sucesso, ou a repetição de frases como "nós não temos dinheiro para isso", que gravaram a escassez na sua alma. Cada ferida emocional, cada privação, se tornou um fragmento desse código, reforçando a crença de que a prosperidade é para os outros, que você não é capaz ou não é merecedor dela. Esses fragmentos, repetidos e fortalecidos ao longo dos anos, cristalizaram-se no que chamamos de padrões mentais autodestrutivos e crenças raiz limitantes. Frases como "o dinheiro não traz felicidade", "sempre vou ter dívidas", "é mais seguro viver com o básico", ou "eu não sou bom com finanças", não são pensamentos aleatórios, são as rodovias neurais dominantes no seu cérebro, atalhos que seu sistema busca automaticamente para te manter no que ele considera familiar, mesmo que esse familiar seja a estagnação financeira, o medo e a frustração. Pense nos ensinamentos de Joe Dispenza. Quando você pensa o mesmo pensamento e esse pensamento gera a mesma emoção repetidamente, você está literalmente religando seu cérebro e condicionando seu corpo para perpetuar esse estado de ser. Você se tornou um vício em emoções de baixa frequência relacionadas à escassez. E o corpo, um escravo do conhecido, busca mais do que já conhece, mesmo que seja a sensação de tempo perdido ou mediocridade. É por isso que você repete os mesmos erros financeiros, se envolve nas mesmas situações autodestrutivas e se sente atraído por circunstâncias que, ironicamente, confirmam suas piores crenças sobre dinheiro.
Este é o ciclo vicioso do seu subconsciente operando contra o seu potencial de riqueza. Ainda mais insidioso é o efeito disso na sua capacidade de manifestação. Sua energia, seu campo vibracional, é modulado por essa frequência interna de insegurança e autoaversão. Se o seu código está vibrando em escassez, é exatamente isso que sua energia projeta no mundo, repelindo as oportunidades, os investimentos certos e as ideias que estão prontas para te impulsionar. Você se move no piloto automático da mediocridade, preso em uma zona de conforto miserável que te impede de expandir. É um mecanismo de autodefesa arcaico que, ironicamente, te mantém na escuridão. Reconhecer que essa sabotagem não é um defeito seu, mas um vírus que precisa ser eliminado, é o primeiro e mais brutal passo para a reprogramação forçada. Você está preso não por correntes externas, mas por programas mentais que você, sem saber, continua a alimentar. Chega de viver sob o comando de um passado que não te serve mais. Chega de se esconder da prosperidade. A urgência de desinstalar esse software antigo é agora. Você já entendeu que um vírus mental te sabota, que uma programação antiga está corroendo sua força. Mas qual é o preço real que você tem pago por isso? Qual o custo brutal de permitir que o seu potencial de prosperidade seja escondido, sufocado por um medo que nem é seu? O impacto dessa autossupressão não é apenas uma sensação, é uma ferida aberta que sangra em todas as áreas da sua vida. Pense nos seus relacionamentos. Quantas vezes o estresse financeiro causou discussões, gerou conflitos ou fez com que você se sentisse culpado, por não poder proporcionar o que gostaria? Essa é a dor de se desvalorizar, de não se sentir capaz de atrair a prosperidade que sua família ou parceiro merecem, de viver sob a ansiedade constante de não ter o suficiente. É o preço da solidão em meio à multidão, de relações superficiais onde a vulnerabilidade, a verdadeira força, como nos ensina Brené Brown, é evitada a todo custo, resultando em um vazio que consome. Sua autoestima é o campo de batalha mais brutal. Essa voz interna, cruel e implacável, sussurra que você é uma fraude, que não merece a riqueza, que vai falhar em qualquer tentativa de negócio. Ela é a manifestação direta do padrão negativo operando. Cada hesitação em fazer um investimento, cada oportunidade de negócio que você deixa escapar, cada projeto visionário que permanece engavetado, não são sinais de falta de capacidade, mas o eco doloroso dessa programação. Você se vê paralisado, incapaz de tomar decisões, de arriscar, de avançar em direção aos seus objetivos mais ambiciosos. A atitude de melhor não tentar para não me decepcionar é a evidência clara de uma mente que te traiu. É o sofrimento de uma vida não vivida, das versões mais corajosas e poderosas de você que nunca tiveram a chance de existir. Essa dor, essa ansiedade que rouba seu sono, essa frustração que explode em momentos inoportunos, essa sensação de que algo está terrivelmente errado, tudo isso não é fraqueza. É o resultado direto de uma mente programada para a escassez e a autoanulação. É o grito do seu potencial, clamando para ser libertado. A urgência é agora porque cada dia que você adia essa confrontação interna, cada momento em que você permite que o padrão controle, você não está apenas perdendo tempo, está perdendo a si mesmo. Essa dor que você sente é o chamado mais alto para a sua reprogramação forçada. É o limite, o ponto de não retorno que exige uma mudança radical. Você sentiu a dor, a paralisia, o custo real de manter seu potencial de riqueza estagnado por um bloqueio interno. A boa notícia, a única que importa agora, é que essa dor não é o fim, é o portal inevitável para a sua libertação. E a chave para atravessá-lo é uma reprogramação forçada, um ato de rebelião consciente contra o seu próprio subconsciente sabotador. Não é sobre pensamento positivo ingênuo, mas sobre uma intervenção radical e assertiva na sua própria arquitetura mental. Joseph Murphy já dizia: sua mente subconsciente não discute, ela aceita. E é hora de forçá-la a aceitar a verdade da sua capacidade de gerar riqueza. Como Carol Dweck nos mostrou com a mentalidade de crescimento, a primeira e mais brutal verdade é que você escolhe sua mentalidade. Não é destino, é uma decisão.
E como James Clear nos ensina, a mudança não é sobre grandes saltos, mas sobre a disciplina de pequenos e repetitivos atos. Essa é a sua chance de construir novos hábitos neurais. Comece com a terapia do confronto financeiro. Ao invés de checar o extrato bancário com medo, ou o celular que drena sua energia e reforça o caos externo, sente-se por 5 minutos, em silêncio absoluto. Feche os olhos e então confronte o padrão. Pergunte a si mesmo: que medo oculto está me impedindo de prosperar hoje? Que crença de não merecimento eu estou carregando sobre o dinheiro? Não fuja da resposta. Deixe-a vir. Em seguida, comande: eu vejo você, medo da escassez. Eu vejo você, crença de não merecimento. Você não tem mais poder sobre mim. Eu sou a minha própria autoridade financeira. Eu sou prosperidade. Eu sou riqueza. Sinta essa declaração vibrar. Esse é o seu primeiro ato de reprogramação forçada do dia, ativando uma nova rede neural de autodomínio. Em seguida, mergulhe na visualização de inundação financeira. Encontre um lugar onde você não será perturbado. Feche os olhos e sinta a energia da sua prosperidade se expandindo a partir do seu centro, como uma onda de abundância pura e indomável. Visualize-se em situações onde antes você se sentiria pequeno financeiramente, mas agora você irradia confiança. Sua voz é firme, seu corpo é seguro. Sinta o desconforto dos outros quando sua prosperidade é grande demais para eles. Sinta a alegria, a liberdade, a invencibilidade dessa energia. Joe Dispenza nos ensina que quando você visualiza com essa intensidade emocional e sensorial, seu cérebro e seu corpo não diferenciam uma experiência real de uma imaginada. Você está, literalmente, recriando sua biologia e sua energia para a abundância. Faça isso por 10 a 15 minutos, sentindo a plenitude dessa riqueza. Para selar essa nova verdade, utilize a afirmação implacável. Escolha uma frase que te force a abraçar essa nova realidade. Algo como: minha mentalidade é um ímã para a riqueza e uma chama de prosperidade. Aqueles que não suportam minha luz se afastam. Aqueles que me elevam se aproximam. Repita essa afirmação com uma convicção quase raivosa, com a certeza de quem toma de volta o que é seu por direito. Repita-a ao acordar, antes de dormir, e sempre que sentir o menor sinal de retrocesso financeiro. Tony Robbins e Louise Hay são claros. A repetição imbuída de emoção e intenção é a única linguagem que seu subconsciente entende para aceitar uma nova programação. Napoleon Hill reforça que a persistência dessa mentalidade é o que separa o sucesso do fracasso. Essas não são apenas técnicas, são atos de guerra contra seu próprio condicionamento. São as chaves que destravam o seu potencial adormecido e forçam a sua mente a operar no nível que você nasceu para operar. É um compromisso diário, uma disciplina de ferro consigo mesmo, um ato de liderança pessoal que Robin Sharma consideraria essencial para a grandeza. Você está brutalmente recriando seu futuro financeiro, um comando e um sentimento por vez. Sua mente não é apenas um receptor. Ela é o transmissor da sua prosperidade, o criador da sua nova realidade. Se o que você está aprendendo aqui ressoa profundamente e acende a chama da sua transformação, deixe um like para que mais pessoas possam ser confrontadas por essa verdade e libertar sua própria potência. Você já tem a ferramenta, a chave para sua própria autorrevelação brutal. Sentiu a urgência de desmascarar o bloqueio que te mantém estagnado financeiramente. Mas talvez em algum canto da sua mente ainda sussurre a pergunta: isso realmente funciona para mim? Essa técnica radical se manifesta na vida real, no caos do dia a dia. Para erradicar essa dúvida e mostrar a você que essa transformação é não só possível, mas real, vou te contar a história de Alice. Uma história que ecoa a de muitos, mas que ressoa com a verdade universal da transformação através da autoconfrontação financeira. Alice era uma profissional talentosa e dedicada, mas sua vida financeira era um ciclo interminável de quase. Ela tinha ideias brilhantes, projetos que pareciam promissores, mas que, inexplicavelmente, nunca prosperavam. Suas finanças eram uma montanha-russa. Ganhava bem em um mês e perdia tudo no seguinte com gastos imprevistos.
O padrão de inércia financeira a mantinha em um ciclo de frustração e insegurança. A dor da estagnação atingiu um ponto de ruptura, um desespero que a fez clamar por uma mudança. Foi então que Alice se deparou com a filosofia da reprogramação forçada e com a técnica da terapia do confronto financeiro. Cética, mas com nada a perder, ela decidiu abraçar a brutalidade de confrontar sua própria história. Seguiu os passos da técnica e, no silêncio de sua sala, fez a si mesma a pergunta: que medo oculto está me impedindo de prosperar hoje? A caneta fluiu. Ela escreveu: eu temo ter dinheiro porque minha família dizia que só traz problemas. Eu temo ser rica porque não saberia como me proteger. Eu temo que o dinheiro me torne uma pessoa fria e diferente. E então, uma frase a atingiu como um raio, escrita quase sem pensar. Meu pai dizia que o dinheiro muda as pessoas para pior. Aí estava o bloqueio. Um medo profundo do julgamento e da corrupção. Uma crença raiz instalada na infância que a paralisava em cada tentativa de prosperar. Com o bloqueio revelado, ela passou para a reprogramação forçada. Sua nova afirmação radical era: minha prosperidade é uma força para o bem. Eu uso minha riqueza para elevar a mim mesma e aos outros. Meu dinheiro é um reflexo do meu valor e de minha missão. Ela repetia essa afirmação com convicção, forçando seu subconsciente a aceitar essa nova verdade. Não foi um caminho fácil. Houve dias de recaída, onde o vírus da escassez tentava se reativar, sussurrando: você não é boa com dinheiro. Mas Alice, seguindo a disciplina rigorosa de Joe Dispenza e a constância dos hábitos de James Clear, persistiu. Ela lembrava das palavras de Viktor Frankl: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. E ela escolheu sua atitude. Ela forçou sua mente a mudar. As mudanças começaram a aparecer de forma notável. Ela começou a fazer investimentos que antes teria medo de fazer, confiando na sua intuição. Ela se posicionou em negociações com uma convicção que nunca tivera, e pela primeira vez sentiu uma paz interior em relação às finanças. Os gastos imprevistos simplesmente desapareceram, e o dinheiro começou a fluir com facilidade para a sua vida. Alice não teve sorte. Ela forçou sua mente a revelar o bloqueio, e com isso, reprogramou sua própria realidade, quebrando a escassez de uma vez por todas. Sua história é a prova visceral de que a técnica é a chave para a sua libertação financeira. Você sentiu cada fibra do seu ser vibrar com a verdade revelada hoje. Você compreendeu que a estagnação financeira não é um destino, mas um software obsoleto que pode e deve ser desinstalado para o seu potencial. Você desmascarou os padrões autodestrutivos que o aprisionavam e viu na história de Alice a prova irrefutável de que a reprogramação forçada através da autoconfrontação financeira não é uma opção, mas uma urgência transformacional para a sua libertação. O poder de Joseph Murphy ecoa aqui. Seu subconsciente é um servo fiel, e é seu dever brutalmente amoroso comandá-lo para a sua verdadeira riqueza. Essa força que você carrega, essa capacidade de prosperidade que você está forçando a emergir, não é um fardo, é a sua maior dádiva. Ela é a sua bússola para o foco inabalável, o seu ímã para a realização e a sua blindagem contra a mediocridade. Cada passo que você der para honrar essa nova versão de si, para se alinhar com a sua verdadeira essência, será um ato de coragem que, sim, fará com que algumas pessoas se afastem. E que assim seja, porque aqueles que reconhecerem sua nova disciplina, os que ressoam com a sua luz, são os que realmente importam e os que merecem a sua presença. Você não está mais jogando o jogo de diminuir para caber. Você está jogando o jogo de expandir para reinar, de superar-se para florescer. Essa é a única verdade. E agora, a pergunta que realmente importa, a que sela o seu compromisso inadiável com a sua própria evolução, é: qual o primeiro padrão autodestrutivo que você vai forçar sua mente a quebrar hoje para que sua prosperidade possa finalmente brilhar? Escreve nos comentários. Qual bloqueio você vai superar hoje? Sua resposta pode ser o impulso que alguém precisa. Para continuar sua evolução, não perca o nosso próximo vídeo. Nele,
Uma nova revelação espera por você para levar sua mente a outro nível e consolidar ainda mais a sua nova identidade. Clique no vídeo recomendado na tela final e vamos juntos nessa jornada. A verdade te espera. Amorosamente, eu sou.